poder para fazer assim. Ele é um vigário, certamente que é. Ele toma o lugar de Deus na terra. Se isso não está totalmente claro... Bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Sempre bom nos reunirmos para nos encontrarmos na presença de quem pode ajudar. Nós vamos cantar um hino e logo após vamos ter uma palavra de oração. Não importa, o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso eu posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Na esperança de ver o meu mestre bem perto chegar, eu choro, eu grito, eu canto, mas não posso parar. Pois a vida e o ar que eu respiro foi Ele quem deu. Se eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Vida. Pai querido, em Tua presença, Senhor, este povo se encontra esta manhã, esses irmãos pela transmissão, esses que estão aqui, aqueles, ó Pai, que não puderam estar, mas gostariam, creio que o Senhor também possa visitá-los. Pai, nesta manhã que tenhamos uma conferência contigo, Senhor, em torno da Tua palavra, e que esta vida, Pai, possa fluir cada vez mais sobre nosso ser, sobre nossas palavras, sobre nosso pensar, sobre nossas atitudes, Senhor. Deus, que sejamos realmente representantes do Senhor aqui neste dia enquanto vivemos. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado pela Tua palavra depositada em nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos. Sê conosco, Pai, enquanto Te adoramos. Aleluias. Vamos seguir adorando aqui o hino de número 4, aqui do nosso cântico.
Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu, perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Pátria na luz divina, feliz morada, para onde vou. Sobre as áureas ruas vou passear, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu, tenho muito desejo de estar. Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito débeis são. Correm por vezes lágrimas, porém desejo contigo estar. Perto, sim, mais perto de Cristo, perto, sim, mais perto do céu, perto, sim, mais perto de Cristo, tenho muito desejo de estar. Aleluias. Próximo hino aqui, hino 54, irmão. São fortes as lutas que a ti tem afrontado, duros momentos vem tua vida entristecer, em certas horas as duras provas têm feito você sofrer. A cruz pesada os teus ombros têm ferido, até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Talvez teus filhos desviaram da igreja, e isto dói muito em seu coração. Quem sabe até está desempregado e preocupado, pensa lhe faltar o pão. Talvez alguém tenha lhe caluniado, desesperado, não sabes o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando
tem dois olhos contemplando e logo vem te socorrer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando do outro lado da batalha nos espera uma coroa e um grande galardão, em que o justo juiz naquele dia entregará cada um de nós, irmãos. Ruas de ouros lá estão nos esperando, e muito em breve nossos pés palmilharão. Um lindo céu glorioso nos espera, passará os céus e a terra, mas estas promessas não. Um lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra, mas estas promessas não. Aleluias. Ainda que o hino 44. Somos testemunhas de que servimos a um Deus vivo. Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Vi passar o temporal e em bonança prossegui na estrada sem temor. Segurança percebi, confiança recebi pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá da cruz. Este Deus ainda é o Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é o Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Aleluia. Aleluia.
Nós vamos cantar aqui mais um hino e vamos recolher a oferta. Hino 220. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda a sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez o coro. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Ó Pai, nós te adoramos, Senhor, com nossos louvores e também com nossa oferta, Pai, que iremos recolher, que é para o sustento desta obra. Abençoa, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Temos mais um pedido de louvor aqui, 390, o irmão Augusto Torres, se eu não me engano é lá de Cuiabá, né? Não são todos os hinos, às vezes, que vai dar certo para cantar, mas continuem pedindo, não tem problema. Se der para cantar, vamos cantar sim. Eu quase tinha escolhido esse hino aqui para cantar, passei por ele. Certamente era para ser cantado sim esta manhã. Semente do sangue. Olhando o passado eu vejo sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo eu vejo a cena
dos nossos irmãos devorados por fortes leões. O sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho crescendo. Eles iam. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado, e Pedro sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida. Terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando, pra manter o Evangelho crescendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluias! Louvado seja nosso Deus que confiou a nós nessa palavra. E hoje somos esta semente do sangue. Aliás, somos frutos daquela semente, né? Louvado seja o nosso Deus. Deus abençoe o irmão Augusto Torres. Que sua família e o Senhor sejam abençoados aí. Nós vamos ler agora Salmo capítulo 30 essa manhã. Aleluias. Louvando pelo livramento de Deus. Salmo e canção na dedicação da casa. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitistes que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu
Senhor, fizeste subir a minha alma do Seol, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Quando a mim dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste que a minha montanha permanecesse forte. Ocultaste o teu rosto e fiquei conturbado. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, seu meu ajudador. Tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Vamos ler todos o 12. Para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Aleluias. Louvado seja o nosso Senhor. Vamos ainda de pé, enquanto cantamos somente crer. Tudo é possível aquele que crê. Aleluias. Pode liberar o piano, irmão, por favor. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente. Pai querido, com gratidão no coração, estamos uma vez mais juntos, reunidos em torno da sua palavra. Pai, te louvamos por sua bondade e por sua misericórdia, pelo privilégio, Pai, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. E nesta manhã de ressurreição, nós nos reunimos aqui para adorar-te na beleza da tua santidade. Estes hinos que foram ministrados, Pai, para preparar o nosso coração para receber a semente, a sua palavra, a semente que tem vida por dentro. Pai, oramos agora em favor do pedido do irmão Antônio Augusto ali em Cuiabá. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele, sobre a vida da família. Pai, não somente por ele, mas por cada um dos nossos amados e preciosos irmãos e irmãs que nos acompanham através desta transmissão. E estes aqui representando as suas famílias, oramos e pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, também eu apresento a Ti mais um ano de experiência na vida da irmã Dalvina. Te louvo pela vida dela. Te louvo por mais um aniversário. Que o Senhor a abençoe, curando, salvando, libertando e nunca deixando faltar a assistência do Espírito Santo. E que ela seja selada com o selo da promessa, conforme é ensinado em sua palavra.
Senhor, continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. É bom estar juntos mais uma vez ainda. Pode abrir suas Bíblias em João 14, para nós termos um momento. Confesso que ontem tivemos o privilégio de ter uma live com o pastor Daniel Borges, assim de última. Eu me vi inspiração para convidar pastores para pregar para nós. Não tem como trazê-los aqui. Então, foi pela live. Ele fez isso pelo YouTube. O Maxwell tem uma grande experiência nesta área. E conseguimos ele com o irmão Tiago. Os que assistiram, confesso que foram abençoados. Foi algo tremendo, né, Marcelei? Os outros que assistiram, foi muito bom. E eu quero ver se cada sábado eu convido um pastor para ministrar a palavra para nós, né? Eu fui muito abençoado. É diferente pelo Meet, que o Meet todo mundo pode participar, mas pelo YouTube não, só o pregador. E é bom que a linha de raciocínio vai e trabalha. E ele trabalhou exatamente aquilo que nós já estávamos falando, né? Deus abençoe, pastor Daniel, muito obrigado. E vai ficar, eu pedi para salvar a pregação, né, para nós ouvi-las novamente, e foi muito. Quem não assistiu, assista e você será muito abençoado. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. E muito obrigado você que nos acompanha. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e aperte o sininho de notificação. Tá bom? Verso 21 do Evangelho de João. Quero conversar um pouquinho com vocês que Deus não muda a sua revelação. Aquilo que Ele revelou está revelado e Ele não muda absolutamente nada a respeito da sua revelação. Você crê nisso? Amém. Veja bem o que ele disse. Vamos começar prestando muita atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só que daríamos para termos uma escola, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha aqui, promessa. Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na face da terra para ele se manifestar? Pai, esta é a sua palavra. Rogamos que a mesma seja acrescentada aos nossos corações. Senhor, somente o mencionar o teu nome já há cura. Somente mencionar o teu nome, os demônios saem. Somente mencionar o teu nome, a atmosfera muda. Somente mencionar o teu nome, nada, absolutamente nada de trevas para em nossa frente. Porque o Senhor é a luz, é a fonte de luz. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e tu estás em sua palavra. E o Senhor está interessado em todo homem, em toda mulher, que estiverem dispostos a te amar e a guardar os seus mandamentos, e amar-te e ser amado por ti, para receber esta manifestação gloriosa. Senhor, que nesta manhã todos nós estejamos com os nossos corações e com as nossas mentes voltadas para aprender com o Senhor palavras de vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, repreendendo toda força contrária, repreendendo todo o mal, e que realmente tu se manifestes aqui nesta manhã, não somente aqui, mas na casa de todos e todas que estão nos acompanhando, e que a bênção do Senhor seja sobre nós. Em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Podem assentar.
As Escrituras Sagradas, ela ainda continua fechada para muitos homens, para muitas mulheres. Mesmo para teólogos, estudiosos, que professam crer, ainda estão aquém. Muitos ainda têm a letra daquilo que é a palavra. E sabemos que a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então, precisamos da letra, mas do Espírito da letra. Porque o Senhor Jesus disse que as minhas palavras são Espírito e vida. E se nós queremos ter vida, precisa partir deste princípio. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Poderíamos então fazer um apanhado dentro das Escrituras e ver este mandamento ou esta declaração que Jesus faz e os guarda. Então é esse o que me ama. Não é o que fala, nem mesmo quem prega, nem mesmo quem dá testemunho, mas quem realmente guarda. E o único lugar que Deus fez no ser humano, ou criou no ser humano, para guardar é o coração. O coração é o nosso HD interno. O coração é onde nós podemos guardar todas as coisas. E na mensagem Portas do Coração, irmão Branham mostra que no coração de uma pessoa que ainda não se converteu, ainda não é um cristão, não é uma cristã, a primeira porta do lado direito é a porta do orgulho. E dentro da porta do orgulho, se abríssemos, nós iríamos ficar surpresos em ver a quantidade de arquivos que há aí dentro desta porta. Então, que dentro do meu assunto, se eu vou mudar, vou pegar o meu foco aqui, que é Deus não muda a sua revelação. Aqui em Apocalipse 2, é uma escola, e eu quero convidá-los a abrir a Bíblia e examiná-la, porque é nela que nós temos a vida eterna, porque são elas que testificam a respeito de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Pegando esta referência aqui e fazendo esta aplicação do Evangelho de João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Só tem um meio e uma forma, a qual Deus pode se manifestar a nós. É se nós formos fiéis em guardar a sua palavra como ele disse. Porque o plano da salvação é dele. O plano para o arrebatamento é dele. O plano de redenção é dele. Então aqui em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 2 e versículo 3, ele disse assim, Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 3. Conheço as tuas obras. Então Deus conhece a obra de todos que professam que o servem. Então ele julga aqui dizendo, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Ele sabe se és paciente ou não. Ele está direcionando isto aqui à igreja de Éfeso, mas isto também é aplicado à nossa vida. E que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, aqueles que estabelecem, aqueles que cuidam acrescentar algo à revelação,
aqueles que cuidam a tirar algo, a revelação, porque Deus pode acrescentar a sua palavra, mas Deus, não o teólogo, não o apóstolo. E essa igreja de Éfeso aqui é ensinada por Paulo, podia fazer isso, e eu e você também precisamos fazer isso aqui, nesta hora que nós estamos vivendo. Disse: e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Então Deus tem muitos apóstolos que se consideram apóstolos e os acham como mentirosos, e os homens e as mulheres, por não examinarem as escrituras sagradas, consideram estes apóstolos como verdadeiros. Se nós não examinarmos a Bíblia, não vamos descobrir se são verdadeiros ou não. E no 3 ele disse: e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Então, nós partindo deste princípio, podemos afirmar que Deus não muda a sua revelação. No livro das Eras, começando na página 66 e 67 da Era de Éfeso, eu quero aplicar as palavras do mensageiro com a Bíblia. Quero ler o que ele disse e mostrar as escrituras sagradas. Lembrando sempre que esses estudos que eu apanho, não são todas essas escrituras que está o capítulo quando você conseguiu o livro. É que eu coloco os capítulos. Então eu divido isso em partes, o que o mensageiro está dizendo e o que está na Bíblia, para provar se ele é verdadeiro ou não. Assim deve ser pautada toda a escritura de Deus. Ela não pode se contradizer, ela não pode ser acrescentada, ela não pode ser diminuída. O que Deus disse no princípio, ele diz quando estava presente, ele diz aqui para nós hoje, e quando estivermos com ele na Nova Jerusalém, ele continuará dizendo a mesma coisa, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então ele disse assim, na página 66 e 67, diz assim: foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Por que os apóstolos? Porque são eles que estabelecem. Apóstolos e missionários é a mesma coisa. Vê? Aquela palavra original não podia mudar nem sequer um ponto, nem um tio. Ou não podia mudar nem uma vírgula e nem um tio. Um verdadeiro apóstolo, ele traz a verdadeira palavra de Deus e inadulterável. Apocalipse, capítulo 22, que Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Vamos então para a Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 até o versículo 19. Está escrito: porque eu testifico a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, então a revelação de Deus não pode ser alteradas. Deus não acrescenta, ele não muda a sua revelação. Vê? Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, se acrescentar. No 19, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Então é muito sério acrescentar algo à revelação ou tirar algo da revelação, porque Deus não muda a sua revelação. E da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém. Então Paulo sabia que era Deus quem lhe dava ou quem lhe havia falado
assim como ele mesmo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, eu creio que vocês estão familiarizados, mas ele disse: ainda que eu venha, Paulo, e procure dar-lhes uma segunda revelação. E em Gálatas 1:8 ele diz: mesmo que se um anjo descesse do céu e acrescentasse ou tirasse ou pregasse qualquer coisa fora daquilo, ele inclui a si mesmo. Mesmo se eu mesmo ou um anjo descer do céu e acrescentar, ainda que eu venha e procure dar-lhes uma segunda revelação. Deus não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Não, a revelação dele é uma só, é a mesma. Ele pode sim abrir o meu entendimento e abrir o seu entendimento, como ele fez com os apóstolos em Lucas 24, mas nunca acrescentar. Ele abre e mostra algo para mim e para você que humanamente seria impossível ver, como no caso de Pedro, que ele pergunta: quem dizem ser os apóstolos quem eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? Imediatamente Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo não foi Pedro, aquilo foi o próprio Deus que se revelou a ele, e essa revelação nunca mudou. Deus não muda ela é a mesma. Ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Aí é uma outra história. Amém? Então Paulo disse: ainda que eu venha e procure dar-lhes uma segunda revelação, se trato de fazer uma só mudança no que lhes entreguei originalmente, sou anátema, sou mentira. Então qualquer, mesmo que seja um anjo, que chega para mim, para você, e diga: olha, eu acabei de descer do céu e eu tenho uma revelação diferente para você. Se nós lembrarmos do profeta velho e do profeta novo no Velho Testamento, nós temos essa experiência. O que Deus disse ao profeta novo foi o que Deus disse ao profeta novo. Ele não podia falar com ninguém, não era para comer com ninguém, não era para voltar pelo caminho que ele foi. Quando ele dá o recado e acontece aquele tremendo sinal, e aquilo acontece exatamente como Deus disse, chegou ao conhecimento de um profeta velho, e o profeta velho chamou e disse para ele: olha, eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus não trata fora dos princípios de sua palavra. O caminho, o meio, qual Deus fala, é através de profeta. Não é isso? Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seus segredos, os seus servos, os profetas. E esses profetas, estes apóstolos, esses evangelistas, esses pastores, esses 5 ministérios, eles precisam ser provados pelas Escrituras para ver se não são mentirosos, se não são anátemas. E aquele profeta novo caiu nas lábias daquele profeta velho e fez o contrário daquilo que Deus havia dito e foi morto por um leão. Então, irmão e irmã, precisamos ter o mesmo comportamento da igreja de Éfeso, que é um comportamento como os de Bereia, que quando o evangelho chegou para eles, eles ficaram olhando, examinando as Escrituras, o que Jesus ensinou, eles tinham aquilo como princípio de vida. Nós precisamos ter isto como princípios de vida, porque se Deus não muda a sua revelação, nós também não podemos mudar. E eles examinou, e eles encontrou que aquilo que estava sendo trazido a eles, eles aceitaram. E Paulo disse que eles eram nobres, e que nós também tenhamos a mesma atitude de examinar as Escrituras, de examinar aquilo que está sendo ensinado a nós. Evangelho de João 5:39, examinai as Escrituras e procurardes terdes nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Então Paulo disse
Paulo sabia que aquela primeira revelação era correta. Quem crê que a primeira revelação que você teve a respeito da palavra de Deus, ela é correta? Amém? Você crê? Amém. Deus não pode mudar, Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Então, vamos dizer junto? Deus não muda a sua revelação. Você crê nisso? Deus não te dá uma revelação hoje e te dá uma segunda amanhã, uma terceira. Não, não, não. Ele abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras, porque só nela podemos ter a vida eterna. Se o fizesse, então demonstraria que teve mudança de pensamentos. Vê? Ele pode dar uma revelação e depois Deus, Ele pode acrescentar esta revelação, como Ele fez no jardim do Éden, quando prometeu a semente da mulher. Veja, e logo que Ele prometeu a semente da mulher, Ele estabeleceu que aquela semente tivesse que vir através de Abraão, e depois disse que viria pelo sangue de Davi. Então é algo assim que nós precisamos examinar as Escrituras para compreender esta revelação estabelecida aqui na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, só para nós pegarmos isso aqui e trazer ao nosso coração esta revelação que Deus tem nos dado através do seu profeta. Veja bem, Mateus capítulo 1, no versículo 16, aqui está a profecia para o nascimento de Jesus. Veja, Mateus 1, 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Veja que a cronologia aqui, ou a genealogia aqui, fala somente sobre José, e já fala sobre o nascimento de Jesus através de Maria, e não mostra a descendência de Jesus. Então fica uma coisa assim que a gente fica, peraí, como é que eu vou entender por que então Jesus descende de Davi para ser no milênio o filho de Davi? As Escrituras não falham, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você crê? Quem crê, diga amém. Porque a mulher não tem descendência, ela não traz descendência. E se você olhar a genealogia de Maria, não vai bater. Mas se você olhar de José, vamos para Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, e ver esta grandeza que somente Deus, através de um profeta, pode trazer essas bem-aventuranças de sua palavra. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 2, ou capítulo 3, perdão, versículo 23. Veja. E este mesmo Jesus, preste atenção, e este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo, abre parênteses, como se cuidava filho de José e José de Eli. Ele foi adotado por José como filho, mas ele não havia sido gerado por José. Como ele foi aceito, José não deixou Maria, então ele é herdeiro. Veja aqui em Mateus capítulo 1, para que vocês entendam, eu não vou ficar aqui, só estou passando para mostrar estas profundidades de sua palavra. Verso 20. E pensando José, ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado
é do Espírito Santo. Então ele tinha que descender, passar pelas raízes e chegar lá para sentar no trono de Davi. Então ele tinha que ser José. José não podia abandonar Maria, ele não podia sair, porque estava prescritos por Deus que Jesus haveria. Aí eu fico vendo eu e você também sendo adotados na família de Deus. E eu confesso para vocês que eu não concordava com a lei, porque que a lei disse que se você adota uma criança, ela também é herdeira. Quando eu li isso aqui, eu falei, está certo. Então, um filho adotado é filho, e ele também tem o mesmo direito de receber a herança, porque ele é tido como filho, como filha. Amém? E aí, então, nós temos esta linha que Deus trabalha através de sua palavra para que nós sejamos filhos e filhas de Deus. Ele disse, porém era a mesma revelação, somente dava às pessoas mais informação para ajudar-lhes a recebê-la e entendê-la. Amém? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelada. Aleluia. Glória a Deus. E vê você o que estava fazendo aqueles apóstolos falsos. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efesianos conheciam a palavra como Paulo havia ensinado. Aí eu pergunto, você, irmão, irmã, que professa crer na mensagem do sétimo anjo, tem conhecimento você a respeito desta mensagem que Deus te enviou, como a igreja de Éfeso tinha a respeito de Paulo, como a igreja de Esmirna tinha o conhecimento a respeito de Irineu, e assim cada um dos seus mensageiros para a sua era? Precisamos ter este mesmo conhecimento, porque é através desta revelação que o mensageiro teve de Deus, o qual veio para a nossa era abrir o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Amém? Eles vieram com sua própria palavra, mas aqueles efesianos conheciam a palavra como Paulo havia ensinado. Então saiu fora, eles falaram, opa, vocês são mentirosos, porque o nosso profeta Paulo não ensinou assim, ele ensinou diferente, rechaçou eles, enfrentou eles, e é o mesmo que eu e você, como filho de Deus, como filha de Deus, precisamos também ter a mesma postura. Amém? Eles estavam cheios do Espírito Santo por meio da imposição de mãos de Paulo. E quem crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Abra sua Bíblia em Atos 19. Glória a Deus. Amém. Paulo disse também que não cansava de sempre dizer as mesmas coisas. Então nós temos que estar aqui dentro deste padrão de ensinamento. Atos capítulo 19. E sucedeu, verso 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, já eram seguidores, e disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eles haviam tido a revelação de que João era a voz do que clama no deserto, era o precursor da primeira vinda de Cristo, mas João não havia pregado assuntos tais como receber o Espírito Santo. Mas aqui agora
esses discípulos de João, que tinham a revelação do verdadeiro Deus e a vida eterna, de que João era a voz que clamava do deserto e que estava trazendo um evangelho, preparando o caminho para o Messias. Quando ouve isto, são sinceros e dizer que não, nós ainda nem ouvimos o que é isto. E Paulo, então, tomando a palavra e pregando a mesma coisa, disse a ele assim, perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Está vendo você que nos acompanha através desta transmissão, o quanto que o batismo tem tudo a ver a respeito de se ter ou não o Espírito Santo? E ele então disse, e eles disseram, no batismo de João, eram apóstolos, eram discípulos de João Batista, havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão, eram pregadores, estavam nestas regiões, ajuntando o povo, preparando eles para a primeira vinda de Cristo, e eles ainda não sabiam nada a respeito do batismo com o Espírito Santo. E no versículo 3, Paulo pergunta, em que vocês foram batizados? No 4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Espera aí, se Atos capítulo 2, 38 disse arrependei-vos, e é arrependimento, e aqui João também batiza com o batismo do arrependimento, então qual é a diferença? É que aqui João batiza com o arrependimento para que eles possam receber o Espírito Santo, e Atos 2, 38 também, porque a pessoa só deve ser batizada depois que ela realmente se arrepende, porque o batismo não é apenas porque você tem medo de ir para o inferno, o batismo não é só porque você acha que o batismo te salva, não, o batismo precisa ser uma confissão de fé, precisa ter arrependimento, e Atos 2, 38 disse, recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui esses apóstolos foram batizados para o arrependimento, e João disse, olha, porque após mim virá um que os batizará com o Espírito Santo e fogo. E aqui então no versículo 5, no versículo 4, Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Como eles já tinham um curso de vida vivida e estava realmente crendo naquilo que eles professavam, eram testemunhas reais e verdadeiras, no versículo 6 a Bíblia disse, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Vê? Por isto que quando eles chegam aqui na era de Éfeso, e aqueles apóstolos traz uma revelação diferente daquilo que Deus já havia dado através de João Batista, eles falaram, não, nós temos paciência, nós vamos sofrer, nós podemos até ficar só, nós podemos até ser considerado ismo, nós podemos até ser considerado um grupo, mas nós vamos ficar com esta revelação que o nosso profeta trouxe, que a palavra de Deus veio através dele, dizendo-nos que se nós ficássemos aqui fiéis, nós receberíamos o Espírito Santo. E aqui chegou o momento do Espírito Santo então descer sobre ele. Ó, irmão e irmã, nós temos a promessa de que esse Espírito Santo também nos tomará em totalidade de sua palavra. Aleluia, Deus seja louvado, amém? Glória a Deus. Você está feliz? Estamos felizes? A quarta dimensão é assim mesmo, ela tem essas coisas assim que nos assustam, viu? Então eles se encontravam cara a cara
com aqueles apóstolos falsos e disseram-lhe: vocês não estão dizendo o que Paulo disse, por isso vocês são falsos. Oh, se eu e você tivéssemos a mesma atitude com aqueles que vêm querer acrescentar coisas àquilo que o mensageiro não disse, né? Amém? Veja, isto inflama meu coração, não inflama o seu? Volte à palavra, irmão, volte à palavra, irmã. Não é você o que em verdade prova ao apóstolo e ao profeta, não. E ao mestre, e ao pastor, não é você, não. É a palavra de Deus que os prova. É a palavra que prova se é real ou não. Quer saber se uma pessoa é verdadeira ou não? O irmão Brana ensina. Quem se lembra o que ele disse? Que é que nós temos que fazer para ver se a pessoa é verdadeira ou não? Dê-lhe o teste da palavra. Chega a palavra nele e já você vai saber. Não, mas é porque... Não tem nada de não. É a verdade, acabou, irmão. É isso aqui e amém. Então, num destes dias virá um profeta à igreja da era de Laodiceia, e você saberá se ele é verdadeiro, enviado de Deus ou não. E é aqui onde os oportunistas entram, é aqui onde os personificadores entram e dizem: está vendo? Não era ele, sou eu. E aí nós temos uma briga de sucessores aí para ser o sétimo anjo. Como eles sabem que não tem espaço para o sétimo anjo, então eles têm que ser Cristo, porque depois do mensageiro depois que o mensageiro vem, do precursor vem, quem vem é o precursado. Não existe mais precursor na sétima era da igreja. Só existe o precursor e o precursado. E o precursor é William Branham, o precursado é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Passou disso, não creia. Creia absolutamente na palavra. Então nós temos, irmãos e irmãs, que estarmos familiarizados. Não é só memorizar as escrituras, temos que ver o sentido dela. Quer ver Mateus capítulo 17? Vamos lá. Eu poderia citar de cor, mas vamos fazer o que Jesus disse, vamos examinar, vamos ler. Bem-aventurado os que leem, que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então temos que ler e ler. Olha bem aqui, Mateus 17, versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Na primeira vinda, teve que vir João Batista para poder levantar os ermos, não é isto? Ele veio para preparar a primeira vinda do Messias, de Cristo. E aqui Elias também tem que vir para preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E eu e você sabemos que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Tem Bíblias aí que está dizendo vai, não é vai, é vem, porque Ele é que é o caminho. Tem que vir a Ele para chegar à revelação da totalidade de sua palavra. Então não é simples assim, não, nós precisamos de um profeta, de um mensageiro, e aqui está dizendo que Elias vem para isso. E o que Elias então fala para mim e para você a respeito desta segunda vinda? Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses. Aleluia, Deus seja louvado. É uma escola e eu tenho que ir aqui compassado para ajudar tanto vocês aqui presentes, quanto os que estão nos acompanhando através desta transmissão. Olha aqui o processamento de como Deus não muda a sua revelação. Veja, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
tem uma vírgula aí, e com voz de arcanjo, mais uma vírgula, e com trombeta de Deus, ponto e vírgula, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o profeta que Deus tem nos enviado nesta hora, nos mostra que o mesmo Senhor descerá do céu, e Ele descerá do céu com alarido. Então, o nosso arrebatamento já está em processo, porque o Senhor já desceu com alarido. A mensagem do arrebatamento, o alarido é para juntar o povo. Juntar o povo a um credo? Juntar ao povo a um dogma? Não, juntar ao povo em sua palavra, porque é a palavra. No princípio era a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso Jesus afirmou no Evangelho de João 15:7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Se a palavra do Senhor não tiver em mim, não tiver em você, ou em qualquer pessoa, jamais iremos compreender que o Senhor já desceu com alarido. Apocalipse capítulo 10, versículo 1, João relata que ele viu um anjo forte que descia do céu, e aquele anjo forte é Cristo. Mas um mensageiro, Elias, na verdade, virá primeiro e restaurará todas as coisas. E se você ler a mensagem do arrebatamento, ele vai dizer que alarido é um mensageiro com uma mensagem para juntar o povo em torno da palavra. E estes que ouvirem o alarido, que é a mensagem de Elias, que virá e restaurará todas as coisas, e partirem, mudar para o andar de cima, eles vão ouvir a voz de arcanjo. Se eles não ouvirem, eles não ouvirão a voz do arcanjo. Mas se ouvirem, eles ouvirão a voz do arcanjo, e os que estiverem ouvido o alarido, eles ressuscitarão primeiro, e estes serão transformados para ouvirmos a trombeta de Deus e nos reunir com Ele nos ares. Amém? Deus deu esta revelação e Ele nunca mudou. A nossa reunião não será em Jeffersonville, a nossa reunião não será aqui, não será ali, porque se disseres que o Cristo está aqui, está ali, está acolá, não descrédito, vê? E aquele Cristo que Jesus está falando é um Cristo com C minúsculo. São ungidos, homens ungidos, mestres ungidos, apóstolos ungidos, pessoas que professam a fé e consideram-se conhecedores da verdade. Não deem ouvidos, porque a nossa reunião será no ar. Amém? Você crê nisto? Ele disse assim no verso 17: quem crê que a reunião é no ar? Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Amém? E assim estarmos sempre com o Senhor. Então, irmãos e irmãs, Deus não muda a sua revelação. Amém? Apocalipse 10:7, para que nós podemos ver este plano de salvação de acordo com a palavra de Deus. Eu sei que é conhecido de muitos, mas nós vamos ler isto, porque nós temos que ler. Bem-aventurado os que leem e ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Veja bem, Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então este é o plano de Deus, esta é a forma de Deus, e é aqui que eu e você precisamos estar estabelecidos. Amém? Ainda na era de Éfeso, tudo aqui na era de Éfeso, na página 66 e 67. Em verdade o saberá, porque se ele é de Deus, esse irmão, essa irmã, essa pessoa que professa, saberá, porque se ele ou ela é de Deus, então ele, ela, permanecerá aqui nessa palavra. Amém?
exatamente, estará exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra por um momento, nem por um tio. Então, quando você encontra um pregador e diz, não, Paulo, não, isso foi para os seus dias. Pedro, não, isso foi para os seus dias. Então, saiba que você está falando com uma pessoa que não é um cristão de verdade, que não é uma cristã de verdade, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ele não muda isso para beneficiar ninguém. O que ele disse está dito e amém. Então, nesta última era, quando aparecerão muitos falsos profetas, observe como é que lhes dirão constantemente que se você não crer neles, no grupo deles, na igreja deles, ou no que eles dizem, então você estará condenado. O que a Bíblia disse a respeito disso, que eu e você precisa ter conhecimento? Graças a Deus nós cremos no Elias, que Jesus disse que viria, não cremos? Então ele nos manda para Mateus capítulo 24, vamos lá para Mateus 24, porque nós estamos aqui, irmão, colocando em prova os que se dizem ser e que não são, e para que nós o identificamos, Deus não muda a sua revelação, e a revelação que Ele nos deu está em sua palavra, não está no livro A, não está no livro B, não está na teologia, não, está em sua palavra. Mateus, capítulo 24, aleluia, versículo 24, ele disse assim, porque surgirão falsos cristos, está com C minúsculo, está vendo? Porque Cristo é unção, eles são ungidos, tá? Falsos cristos, e aí tem muitos dizendo, não toquei nos meus ungidos, então são ungidos. Mas a Bíblia diz que você também, irmão e irmã, é ungida, porque vós tendes a unção do Santo. Quem tem a unção do Santo aqui, diga amém. Veja, falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais, tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os Então, estes sinais tão grandes que acontecem, que esses falsos ungidos aí, vêm para separar os eleitos, vêm para separar os escolhidos, porque os escolhidos não vão crer em nada que não estiver de acordo com a sua palavra. Os que são enganados é porque não examinou as escrituras, não examinou o que estes pregadores pregam, o que estes ungidos pregam. Precisam voltar para a palavra de Deus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele não muda a sua revelação. Amém? Glória a Deus. Agora abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, para que você veja por que eu e você precisamos examinar de perto esses mestres. Porque eu e você precisamos examinar de perto esses pastores. Porque eu e você precisamos examinar direitinho esses evangelistas. Porque eu e você precisamos exatamente examinar este quintuplo de Efésios, esses que se julgam estarem dentro destes ministérios, destes 5 ministérios. Nós precisamos pegar as escrituras e descobrir, porque Jesus disse que esses falsos, eles então enganariam até os próprios escolhidos. Mas por que não engana? Porque esses escolhidos examinam a Bíblia Sagrada de acordo com a revelação que Deus deu ao seu profeta. 2 Coríntios capítulo 11. Você crê na Bíblia? Então você crê no mensageiro. Não existe esse negócio, você tem que crer na mensagem para você crer na Bíblia. Não, senhor, você só crê na mensagem porque primeiro você creu na Bíblia. Primeiro o reino de Deus, primeiro Deus, depois seu profeta. Amém? Primeiro a palavra dele, depois a palavra de um profeta, porque é a palavra de Deus através deste profeta. Amém? Deixa eu voltar aqui na Bíblia, deixa eu segurar um pouco aqui, senão eu vou dar uns pulos aqui. Amém? Glória a Deus.
Você está sendo abençoado? Está sendo abençoada? É o propósito desse culto. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Porque tais falsos apóstolos, estou mostrando para vocês o que a Bíblia disse. Quando eu estou falando falsos, eu estou falando, existem os verdadeiros, com certeza. Efésios 4:11, ali está a galeria dos verdadeiros. Mas existem os personificadores também. Veja, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, então são obreiros, faziam a obra de obreiro, de pastores, de evangelista, vão de casa em casa, de cidades em cidades, e olha que esses aqui trabalham até muito mais do que a gente, porque eles enganam, tomam dinheiro com facilidade do povo, não tem respeito, não considera o salário, suga, veja, são fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Está vendo por que esses de Éfeso refutou aqueles falsos apóstolos e Deus elogiou eles pela mesma posição? Olha o 15. Não é muito, pois que os seus ministros, pregadores, pastores, ministros, que ministram a palavra, se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, irmão e irmã, nós precisamos examinar a vida com a palavra. Amém? Você está feliz desta manhã? Porém, quando chegar em cena este profeta do último dia, se em verdade ele for aquele profeta, ele estará clamando ao povo: volte à palavra ou você estará condenado. Você já leu alguma mensagem que o William Branham não disse para você voltar à palavra? Já leu alguma? Volte à palavra, porque no princípio não foi assim. Então nós, louvado seja Deus, estamos agradecidos ao Senhor, porque temos um profeta vindicado em sua palavra. Amém? Este profeta não edificará sobre a revelação ou sobre a interpretação privada, mas sobre a palavra de Deus. Amém, amém e amém. Você crê nisso? Aleluia. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Glória a Deus. E nós já estamos concluindo também, pedindo a bênção do Senhor sobre você. E à noite, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Vamos dar sequência, porque aqui temos muita coisa. Deus não muda a sua revelação. Você pode dizer: Deus não muda a sua revelação. Apocalipse 3. Eu creio que é aquela escritura, só para deixar bastante claro isso aqui. Apocalipse, agora capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Aleluia, Deus seja louvado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às... E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem diz isso aqui é o princípio da criação de Deus. E o princípio da criação de Deus é Ele, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Pai querido, maravilhoso Deus, com muita gratidão no coração nesta manhã, nós examinamos a mensagem do profeta que nos enviastes, e estamos examinando a sua palavra, Pai, e isto está exatamente como está em sua palavra, foi exatamente como este mensageiro tem dito. Por isto, Pai, estamos examinando as Escrituras, porque queremos ter a vida eterna, estamos interessados na vida eterna, e ler a sua palavra, ó Deus, o nosso coração se alegra, e ali João disse que, olha, seremos bem-aventurados se aguardarmos a palavra do Senhor. Ó Deus, então isso provaremos que lhe amamos. Deus forte e poderoso, que a sua palavra possa ser acrescentada aos nossos corações
pelo Senhor, que os nossos entendimentos sejam abertos, porque almejamos, Pai, a vida eterna. Pai, abençoa os meus irmãos aqui presentes e a todos que nos acompanharam através desta transmissão. Que nunca lhes falte a assistência do Espírito Santo, que nunca lhe falte a bênção do Senhor. E aqueles que estão afastados, Pai, possam recorrer rapidamente para o aprisco, possam correr para Ti, arrepender de seus pecados, reter uma nova vida e examinar as Escrituras como os nossos irmãos de Bereia e encontrar aqui vida eterna. Senhor, quem sabe nesta manhã eu estou falando com alguém que foi acometido, Pai, deste vírus que está assolando a nação. Não sei onde, mas sei que meu Deus é poderoso. Eu sei que Ele pode estender a sua mão e te curar nesta hora e te libertar nesta hora. Pai, eu estendo a minha oração pelos parentes da irmã Carmen. Agora eu repreendo este vírus, eu repreendo este mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, está repreendido. Saia em nome de Jesus Cristo e que estas vidas sejam completamente curadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e ao elas serem curadas, a glória será tua, a honra será tua, porque tu és digno de glória, honra, majestade e poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por amor do seu nome. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém, amém. Irmã Lucilene Rodrigues, irmão José Moraes, irmão Clarindo, irmã Maria Alves, irmã Maria Procópio, irmão Valdemir, lá em Manciolímio, no Acre. Deus abençoe, irmão. Saudade de vocês, você não imagina, viu? Deus te abençoe. Irmã Zenilda Lima, irmão Eli Freitas, amém. Irmã Rosilda Alves, irmã Marteliane, Deus te abençoe. Irmã Luísa Fogaça, Seringueira, Deus abençoe, irmã, muito obrigado por nos acompanhar. Irmã Sinésia Gomes, irmã Denilson Freita, irmão Elias Rodrigues, irmão Tiago Andrade, irmã Vitalina Rodrigues, Deus vos abençoe, obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e até à noite, se Deus quiser, às 19h30. Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.